Boa noite a todas e a todos os irmãos que estão ao vivo nesta palestra do Centro Espírita Caminhando para Jesus pelo YouTube. Para os internautas que queiram assistir posteriormente, o nosso bom dia, boa tarde e boa noite. Mas, para iniciar os trabalhos da noite de hoje, pedimos ao nosso irmão Jomar Botelho para fazer a prece inicial em nome do nosso querido Mestre Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez participando desse grupo que tanto nos alegra. Que a paz do Senhor esteja sempre presente entre nós. Que no estudo de hoje possamos aprender todos os ensinamentos e que nos deixemos nunca pelos maus hábitos. Vamos elevar o pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pede, tudo vê e tudo sabe, e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que está do nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos de estar unidos e reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde e positividade, afastando de nós toda maldade e maledicência. Sendo assim, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que Deus mesmo for iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para iniciarmos a nossa atividade de hoje. Estamos recebendo hoje o nosso querido amigo e trabalhador do Caminhando para Jesus, o professor Paulo Cartagenes, que fará a palestra virtual de número 223. Sim, amigo. Essa é a nossa palestra virtual de número 223. E Paulo nos fará a palestra com o tema obsessão e desobsessão. Lembrando que a doutrina espírita, amparada por ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, nos dá as ferramentas e o conhecimento para lidarmos com as nossas falhas ou os nossos erros, bem como a dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que fazem parte da nossa caminhada para o Pai. Uma ótima palestra, Paulo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Douglas. Obrigado, Jomar. Obrigado, Rogério, por toda a assistência de sempre. E como você falou, né, Douglas, a doutrina espírita, ela nos dá os instrumentos para a gente viver com equilíbrio, viver com harmonia e enfrentar desafios como esse que nós vamos estudar na noite de hoje, que são as questões de obsessão. A obsessão é um problema muito mais comum do que se possa imaginar. Eu acredito que de cada 10 pessoas, 9 são ou já foram obsediadas em algum momento. Esse que vos fala, espírito de terceira ordem, imperfeito, ainda em luta pela evolução, certamente já esteve, mesmo já de posse de conhecimento da doutrina espírita, certamente já estive enfrentando dificuldades de influenciações espirituais inferiores, por conta ainda da minha inferioridade espiritual. Então, irmãos, nós vamos perceber que tudo que a gente vai analisar na noite de hoje vai girar em torno de questões comportamentais. Nós não vamos aqui pregar uma vida pura, santificada, perfeita e nem isenta de erros, né? Seria muita presunção. Mas sim, uma vida, na medida do possível, equilibrada, harmonizada, uma vida mais vigilante. Então, todos nós perceberemos que nessas questões comportamentais, talvez situações aparentemente simples, triviais do dia a dia, é onde mora o maior perigo em termos de influenciação negativa dos espíritos. Pois bem, o que é obsessão, meus irmãos?
a definição do dicionário Aurélio da nossa língua portuguesa traz obsessão como conceito de ideia fixa em algo, né? Fixa em algo, uma ideia fixa em uma situação, em uma pessoa ou em um desejo. Portanto, quando nós não variamos muito o pensamento, no sentido de quando temos o pensamento quase que constantemente fixo em algo, a gente acaba desenvolvendo a obsessão. O Espiritismo, ele confirma essa informação de que sim, quando nós temos o pensamento fixo em algo, uma pessoa, uma situação, isso gera desequilíbrio obsessivo, mas também esclarece, desdobra esse conceito, explicando que a obsessão ela é a influência de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos. Influência essa que é sempre negativa, ainda que nem sempre haja intenção de prejudicar a pessoa que é alvo da obsessão, o obsidiado, mas sempre é uma influenciação perturbadora e negativa. E, na maioria das vezes, a intenção dos obsessores é, de fato, prejudicar, né? Meus irmãos, existem tipos de obsessões, né? Existe a obsessão de encarnado para encarnado, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, existe a obsessão de encarnado para desencarnado, e existe a obsessão de desencarnado para encarnado, que essa é a que a gente vai dar um enfoque maior, uma vez que eu imagino que nós que aqui estamos encarnados, talvez estejamos passando por esse problema e precisamos entender quais as causas dele e como obter a harmonização das nossas energias, o retorno da saúde mental, o equilíbrio espiritual, né? Então, obsessão de encarnado para com encarnado. Nós que aqui estamos encarnados, nós influenciamos e somos influenciados quase que constantemente por várias pessoas, né? No caso da obsessão de encarnado para encarnado, nós podemos colocar como exemplos ilustrativos as perseguições, pessoas que são perseguidas por outras pessoas, no trabalho, na vizinhança, às vezes até dentro da própria família, né? Pasmem, mas é verdade, a gente sabe que existem fatos como esse. Então, casos clássicos de perseguição são exemplos, né? Quando essa perseguição ocorre entre encarnados, ou de um encarnado para com um outro encarnado, nós caracterizamos a situação com obsessão de encarnado para com encarnado. Um outro exemplo muito prático para a gente perceber essa situação de obsessão de encarnado para com encarnado é o ciúme, né? Especialmente o ciúme, aquele ciúme doentio, quando a pessoa que é portadora do ciúme, ela se sente dona da pessoa que ela jura amar, quando na verdade quem ama tem a consciência que amor é uma libertação, não é uma posse, não é uma prisão. Não podemos confundir amor com paixões tiranizantes, com paixões possessivas e que, lamentavelmente, acabam terminando em crimes passionais. Então, a pessoa que é portadora de um ciúme doentio, violento, agressivo, porque ela tem uma autoestima baixa e ela também se sente dona da pessoa com quem ela se relaciona, e efetivamente nós não somos donos de ninguém, meus irmãos. Ninguém é de ninguém, nós não somos donos de ninguém. Nós nos relacionamos com as pessoas, nós convivemos com as pessoas, nós não somos donos de ninguém. Então, o ciúme é uma situação doentia. Eu estou falando do ciúme exagerado, né? Não é aquele ciúme leve, que chega a dar um pouco de charme à relação, mas eu estou falando do ciúme doentio, possessivo, aquele em que a pessoa que é ciumenta, ela humilha, ela constrange e ela ameaça a pessoa que é alvo
do seu ciúme. E eu me pergunto, como pode alguém dizer que ama e ter esse tipo de sentimento? Obviamente que fala que ama, mas na realidade ela não conhece o amor, né? Porque o amor, ele não prende o outro, ele não humilha, ele não constrange. E na maioria das vezes, meus irmãos, é evidente que há casos e casos, tem pessoas que realmente, digamos assim, entre aspas, dão motivo, né, de que o outro tenha ciúme, mas na grande maioria das vezes o ciumento, ele vê fantasmas onde não existem fantasmas. Ele vê situações que ele acredita que ameaçam o relacionamento dele, ou que teoricamente sugerem adultério, traição da parte da pessoa que ele diz amar, mas na realidade, como eu falei, o ciúme ele é muito mais uma expressão da baixa autoestima e do sentimento ditatorial da possessividade do que, de fato, um sentimento amoroso. Então, ciúme é um caso clássico de obsessão de encarnado para com encarnado. Como eu falei no começo da nossa conversa, existem casos de obsessões em que sequer há a intenção real de prejudicar aquele que é alvo da obsessão, o obsidiado. No entanto, às vezes, mesmo sem a intenção de se prejudicar, se prejudica, mesmo sem a intenção, certo? Há obsessões até movidas por boas intenções. Por exemplo, os pais, eles têm a divina, a sagrada missão de orientar seus filhos, encaminhá-los, inclusive de ajudar os filhos no seu processo de reforma íntima, reforma moral. Os pais têm essa missão, né? Desde quando os filhos são bebês até eles se tornarem adultos independentes, os pais têm essa missão, sim, de, inclusive, ajudar os filhos no seu processo de reforma íntima. Mais do que a missão, os pais têm a missão e é um dever, né? Porém, meus irmãos, a gente precisa entender que isso também tem um limite, no sentido de que, na medida em que os filhos tornam-se adultos e independentes, adultos mesmo, maiores de idade e independentes, principalmente quando passam já dos 20 anos, digamos assim, ou 20 e poucos anos, tem alguns pais que eles acabam exagerando na questão de se sentir, né, donos de seus filhos. No sentido de que tem pais que querem escolher tudo para seus filhos. A profissão que vai ter, com quem vai casar, para onde vai viajar. E isso acaba tolhindo a liberdade, a individualidade dos filhos, quando eles já são adultos e maiores de idade. Porque a gente sabe que quando os filhos eles são muito jovens, eles não têm ainda a experiência de vida, pelo menos naquela atual encarnação, e talvez não tenham ainda a maturidade, teoricamente, né? Porque a gente sabe que o espírito pode ter uma bagagem espiritual muito grande de encarnações anteriores, mas teoricamente, aquela criança, aquele adolescente, ele ainda precisa, de fato, contar com a experiência na atual encarnação de seus pais. No entanto, como eu estou falando, existem pais que têm um amor possessivo também e que acabam tolhindo a individualidade e a liberdade de seus filhos, criando, inclusive, filhos inseguros, sem iniciativa e que acabam vivendo uma vida dos pais e não uma vida dos filhos. Volto a dizer, meus irmãos, eu estou me referindo a filhos já adultos, maduros, independentes. Não estou me referindo às crianças e adolescentes. Certo? Então, há às vezes uma obsessão de encarnado para com encarnado, até mesmo por parte dos pais, quando eles exageram na questão de direcionar os filhos, principalmente quando eles se tornam adultos. Nós temos a obsessão de desencarnado para com desencarnado. Os espíritos, lá no plano espiritual, eles se perseguem, né? Eles se obsidiam. Gangues rivais que se degladiavam aqui na Terra, lamentavelmente, continuam a marcar duelos nas esferas mais negativas, nas dimensões mais negativas do plano espiritual. Então, gangues rivais que já se degladiavam aqui, continuam se degladiando no plano espiritual. Guerras que foram iniciadas aqui no mundo material
lamentavelmente, tem sequência no mundo espiritual. E isso só mostra o quão atrasados ainda são esses espíritos, o quão ainda necessitam burilar-se para tornarem-se espíritos puros, né? Espíritos mais iluminados, mais evoluídos. Aqueles casos de perseguições que nós relatamos aqui, perseguições essas que permanecem no plano espiritual, se um dos dois não tiver exercido o perdão e se um dos dois ou os dois não tiverem exercido. Então, a perseguição que foi iniciada aqui na Terra, ela lamentavelmente continua também no plano espiritual, certo? Obsessão de encarnado para com desencarnado. Como é que eu posso influenciar negativamente, obsidiar, eu aqui encarnado, obsidiar alguém que já partiu, que está no plano espiritual? É possível isso? Sim, é possível. E existem casos aí, nesse caso, existe um exemplo por amor e outro por mágoa e materialismo. Vamos começar pelo exemplo do amor. A obsessão de encarnado para com desencarnado ocorre muito frequentemente quando nós que aqui estamos encarnados perdemos um ente querido, né? Quando há o desencarne de um ente querido, seja ele parente, um amigo, alguém com quem a gente se relacionou aqui na Terra, ao qual a gente gosta muito, ama muito, tem muito carinho, muita consideração. É natural que a gente sofra bastante. Aí vocês poderiam estar se perguntando, mas Paulo, então você está sugerindo que eu não sinta o desencarne de alguém que eu goste muito, não chore, não sofra, eu não tenho direito de sentir saudade? Não é isso que eu estou falando, meus irmãos. Pelo contrário, saudade é a prova que nós temos amor no coração. A coisa mais natural é a gente sentir saudade das pessoas que a gente perdeu, né? Sentir a presença calorosa dessas pessoas. E o natural é a gente sofrer, chorar, né? Isso é o natural. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve sofrer, não deve chorar, não deve sentir saudade. Pelo contrário, a saudade, como eu falei, mostra que temos amor no coração, e sofrer e chorar por alguém que a gente não tem mais a presença, mostra que a gente tem sentimento, né? É o natural, faz parte, e é até melhor que a pessoa desabafe dessa forma do que sofrer ainda mais por dentro. O que eu estou falando é quando a perda de um ente querido, ela se transforma em revolta, ela se transforma em luto eterno, ou torna-se uma depressão para o resto das nossas vidas. É isso que eu quero dizer. Esse sentimento é que não pode estar dentro da gente. O natural é a gente sentir saudade, sofrer, chorar tranquilamente. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos cultivar revolta ou uma depressão e um luto eternos por conta da perda de um ente querido. A gente precisa orar por ele, fazer uma prece por ele, para que ele seja bem recebido no plano espiritual, se adapte o mais rápido possível ao plano espiritual, e uma prece por nós também, para que a gente se reequilibre, a fim de que a gente não perturbe a readaptação e essa passagem para o plano espiritual desse irmão que partiu. Então, a gente precisa controlar as nossas emoções no sentido de que chore, sofra, bote para fora a sua dor, é natural, mas que isso não vire revolta, nem luto eterno ou depressão. Porque termina perturbando o irmão que partiu. Ele termina não alcançando o equilíbrio, a paz que ele precisa para continuar a jornada evolutiva dele numa colônia, numa cidade espiritual. Pelo contrário, na medida em que nós aqui encarnados nos revoltamos com a perda desse ente querido, o que ocorre é retê-lo aqui
na nossa presença, no nosso convívio, impedindo que ele ascenda a dimensão espiritual e torna o estado de perturbação dele dobrado. A saudade, como disse Chico Xavier, dói dos dois lados. Dói do nosso lado, dói do lado de quem partiu. E dói dobrado neles quando eles recebem toda a carga de revolta ou luto eterno da gente. Então, isso dificulta a passagem e a adaptação ao mundo espiritual do ente querido que partiu. Esse é um caso clássico de obsessão de encarnado para com o desencarnado a partir do sentimento de amor. Agora eu vou citar um outro exemplo clássico de obsessão de encarnado para com desencarnado, motivado por um sentimento completamente diferente, que não foi a questão do amor, não, e sim do materialismo e da mágoa, que é a questão de herança, partilha de bens, certo? Muitas vezes ocorre de pessoas que recebem alguma herança, algum bem, né, por conta de testamento, não se sentem satisfeitas com o que receberam, acham que foram injustiçadas na partilha dos bens, acham que receberam pouco ou ficam revoltadas por não terem recebido nada materialmente falando. E mais do que sofrer, sentir a perda do ente querido, revoltam-se com o ente querido que partiu, acusando, né, de ter sido injusto, e o que o perturba mais ainda, né? Então, isso dificulta mais ainda a adaptação do irmão que desencarnou. Então, esse tipo de obsessão, ele é movido não pelo amor, mas, lamentavelmente, pelo materialismo e pela mágoa, pela revolta. Então, isso precisa realmente ser trabalhado em nós, para que a gente evolua espiritualmente e não perturbe o irmão que desencarnou. E existe a obsessão de desencarnado para com encarnado, que essa será o foco do nosso estudo na noite de hoje, porque eu imagino que alguém nesse momento pode estar passando por isso, ou já passou, ou tem algum parente, amigo, que possa estar passando pelo problema da obsessão, né? Então vamos lá, irmãos. Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos, ao espírito em verdade. Os espíritos, e ele estava falando dos desencarnados, evidentemente, influenciam os nossos pensamentos e atitudes? E qual foi a resposta do espírito em verdade? Muito mais do que podeis imaginar, muito mais do que podeis supor. Normalmente, são os espíritos desencarnados quem governam as nossas vidas. Mas, meus irmãos, isso é uma situação que ela não deveria acontecer. Nós não deveríamos ser manipulados pelos espíritos. Nós não deveríamos ser fantoches dos espíritos. Mas nós acabamos nos permitindo essa situação por conta ainda da nossa fraqueza espiritual, por conta ainda do nosso lado de imperfeições, espiritualmente falando, falarem mais alto do que o nosso lado luz, o nosso lado de virtudes. Então, quando Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam a nossa vida, e o espírito em verdade respondeu que muito mais do que a gente pode imaginar, normalmente ou comumente nós somos influenciados influenciados e dirigidos pelos desencarnados, no caso pelos obsessores, e isso ocorre ainda por conta da nossa invigilância, da nossa fraqueza e das portas espirituais que nós abrimos por conta das nossas imperfeições. E qual é, estatisticamente, a principal causa das obsessões? É a vingança.
a vingança, estatisticamente, é a principal causa das obsessões. Por isso que Jesus, quando aqui esteve na terra, ele disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminhar com ele, porque não sabeis a hora do retorno. A hora do retorno ao plano espiritual. Porque é óbvio, se havia uma inimizade aqui na terra, aquele que desencarnar primeiro tem grande potencial de ser um inimigo invisível, um inimigo desencarnado, um obsessor. Então é preciso que haja a reconciliação, o perdão aqui, enquanto estamos encarnados. Primeiro, por uma questão de elevação espiritual, de evolução, de grandeza espiritual. E segundo, meus irmãos, para a gente evitar um potencial inimigo desencarnado obsessor. Então, a grande maioria das obsessões são causadas pela vingança. Não quer dizer que todas sejam causadas pela vingança, mas a grande maioria, estatisticamente, é causada pela vingança. Certo? Mas nós também podemos estar obsidiados por conta das afinidades. Não raro, nós também somos obsidiados por conta de espíritos desencarnados simpatizarem com as nossas imperfeições. Energia que se encontra, energia que com afinidade, né? Energia que se encontra no universo por conta de ser da mesma vibração. Certo? Não é possível que eu, tendo pensamentos positivos, eu atraia espíritos e energias negativas. E o contrário também. A situação inversa também é impossível. Eu não tem como eu ser uma pessoa que cultive mais sentimentos negativos do que positivos e eu atraia para minha companhia espíritos positivos e energias positivas. Se eu sou uma pessoa onde predominam os pensamentos positivos, normalmente eu vou ter na minha companhia espiritual os bons espíritos. E além de ter a companhia dos bons espíritos, eu terei também a presença das energias positivas. Quem são os obsessores, meus irmãos? Nós não podemos folclorizar ou mesmo cometer a injustiça de transformar os obsessores em monstros, criaturas demoníacas, satânicas, fantasmas que vêm nos amedrontar, de forma alguma. A gente tem que entender que o obsessor, ele é um espírito sofrido, imperfeito, equivocado. Ele é tão imperfeito quanto nós, mas ele não tem mais a roupa de carne, o corpo somático que nós estamos tendo no momento enquanto encarnados. Então, os obsessores são espíritos equivocados, imperfeitos como nós. Eles são espíritos praticamente semelhantes a nós, principalmente aqueles que nos obsidiam por conta de afinidades. Existem níveis de obsessões, meus irmãos. Nós podemos estar pouco ou muito influenciados pelos espíritos. Nós podemos estar pouco ou muito, literalmente, reféns dos espíritos. Há casos de obsessões em que praticamente o obsidiado fica como a mosca na teia da aranha, sabe? É complicado. Praticamente nós nos tornamos, assim, literalmente reféns, né? Ou escravos do pensamento dos obsessores. Então, como eu falei, existem gradações, níveis de obsessões, de forma que nós podemos estar pouco ou muito influenciados pelos espíritos obsessores. Então, dentre os níveis de obsessões, nós temos, por exemplo, a obsessão simples. O que é a obsessão simples? Como o próprio nome está dizendo, é uma influenciação mais simples, certo? Na obsessão simples, normalmente não, é muito forte, mas sutilmente a gente consegue perceber
que estamos diferentes, negativamente falando. E não é fácil perceber, é muito sutil. Mesmo na obsessão simples, é sutil, nem sempre a influência, é sutil a nossa percepção de que nós estamos diferentes, negativamente falando. Por exemplo, eu me reconheço como uma pessoa alegre e de uma hora para outra eu passo a sentir uma tristeza do qual eu não consigo identificar de onde vem, eu não consigo ver motivo, razão para aquela melancolia. Enquanto eu estou percebendo isso, que eu estou diferente, que eu não estou bem, enquanto eu estou percebendo isso, é obsessão simples. Você se reconhece como uma pessoa otimista. E de uma hora para outra você começa a perceber que está ficando pessimista. Enquanto você está nesse nível de percepção, tudo indica característica diagnóstica de obsessão simples. Você é uma pessoa doce e de uma hora para outra você está percebendo que está ficando uma pessoa amarga, né? Uma pessoa dura, grosseira. Enquanto você está percebendo essa mudança, é obsessão simples. Você está dirigindo lá o seu carro ou a sua moto e você é sugestionado a acelerar o carro e a moto sem necessidade. A via não exige uma aceleração maior, você não está atrasado. No entanto, o que é que acontece? A gente acaba sendo sugestionado. Enquanto eu estou percebendo que eu estou diferente, que eu não estou bem, é obsessão simples. Qual é o primeiro passo para que isso não se agrave, para que isso não caminhe para níveis de obsessões mais complexos, mais sofridos e que venham a trazer ainda mais perturbação e riscos para a minha saúde mental e física? É procurar uma casa espírita para imediatamente iniciar uma consulta espiritual e provavelmente um tratamento espiritual. Então, meus irmãos, é fundamental que, percebendo que estamos diferentes, percebendo que não estamos bem, procuremos imediatamente uma casa espírita para iniciar um tratamento espiritual. Para, pelo menos, fazer uma consulta e a espiritualidade e a equipe de encarnados possam avaliar se há necessidade de um tratamento espiritual. Essa é a obsessão simples. Mas existe um nível mais complexo, mais complicado, mais intenso de obsessão, que é a fascinação. Na fascinação, meus irmãos, nós não percebemos que estamos diferentes. Somos levados a situações perigosas e sequer percebemos que estamos sendo arrastados para situações perigosas. É obsessão, nível fascinação. Pode levar à loucura, pode conduzir ao suicídio. Na fascinação, como eu falei, nós não temos a lucidez de perceber que estamos sendo influenciados, que estamos sendo perturbados. Portanto, na fascinação, nós somos conduzidos a situações extremamente perigosas. Não temos controle dos nossos pensamentos. Não temos o domínio das nossas faculdades mentais. Existe um outro nível de obsessão ainda mais complexo do que a fascinação, que é a subjugação. A subjugação, além de nós não termos o domínio dos nossos pensamentos, das nossas faculdades mentais, nós não temos o domínio também do nosso corpo físico. Na subjugação, que é semelhante praticamente a uma possessão espiritual, nós podemos ser conduzidos a dormir por dias seguidos, como um coma induzido.
Os hospitais psiquiátricos, os sanatórios, estão cheios de pessoas no nível de obsessão, fascinação e subjugação. Há também, meus irmãos, a auto-obsessão. Não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. Mas, Paulo, você falou no começo do estudo que a obsessão é a influenciação negativa de um ou mais espíritos sobre um ou mais espíritos. E confirma essa informação. No entanto, acrescento que há também a auto-obsessão. Não raro, nós somos obsessores de nós mesmos. Como é que se desenvolve a auto-obsessão? Por isso da importância da vigilância, meus irmãos. Os famosos TOCs, transtornos obsessivos compulsivos, as manias, principalmente as esquisitices, as excentricidades dessas manias. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm mania de perseguição. Eu falei no começo da live que tem pessoas que sofrem perseguição no trabalho, na vizinhança ou mesmo na família. Mas tem pessoas que não sofrem perseguições, mas na mente delas, elas acreditam que sofrem perseguições. Então, tem pessoas que têm mania de perseguição. Ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim. As pessoas querem me prejudicar. E, no entanto, isso não existe. A pessoa está criando uma fantasia. Do mesmo jeito que, muitas vezes, o ciumento cria situações fantasmas, onde não existem fantasmas, muitas vezes, o auto-obsidiado, ele cria esse sentimento de perseguição, onde não há perseguição real. Mas essa não é a única mania, né? Além da mania de perseguição, tem pessoas que têm mania exagerada de limpeza. A gente está vivendo até um período que exige, né, muita limpeza. Eu, particularmente, sempre tive muito cuidado com essa situação de lavar as mãos, principalmente em ambientes que exigem um cuidado maior com a higiene pessoal. E é normal, é natural, principalmente nesse contexto histórico, né, e espiritual que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia. Mas tem pessoas que têm mania exagerada de limpeza, tem pessoas que têm mania de perseguição, tem pessoas que têm manias de realmente criarem situações excêntricas demais. Eu sempre dou aquele caso clássico, né, de quando você vai trancar as portas antes de dormir. Se você checa, confere uma vez se você realmente trancou todas as portas, as janelas, isso é sinal de prudência. Até aí está dentro do natural, do normal. Mas se você checa várias vezes, se você vai várias vezes checar se as portas estão trancadas, aí já é realmente mania e precisa ser tratada em consultório. Então, existem as manias, os toques. Outra situação que gera auto-obsessão é o sentimento de autopunição, sentimento de culpa. É outra situação que gera auto-obsessão. Meus irmãos, é extremamente saudável que a gente se arrependa por atitudes equivocadas, erradas que nós tomamos, por palavras infelizes que nós direcionamos às pessoas, por escolhas equivocadas. É muito importante que a gente desenvolva esse sentimento de arrependimento, de avaliação de erros, mas é extremamente doentio, patológico, se nós, digamos assim, se nós ficarmos com a ideia fixa do sentimento de culpa, se nós ficarmos nos culpando constantemente. Culpar-se constantemente é patológico. Não se perdoar, não se permitir perdoar, é rodar em círculos 360 graus e não sair do mesmo lugar. Gera realmente um sentimento patológico e gera auto-obsessão, que vai atrair para nosso convívio espíritos negativos. Então, o sentimento de culpa, autopunição, gera auto-obsessão.
Meus irmãos, nós precisamos, essa questão de sentimento de culpa, a gente precisa se arrepender pelos erros que cometemos, mas seguir adiante. Já está feito, o erro foi cometido. Como disse Jesus, vá e não peques mais. Jesus também acrescentou, o bem que se faz anula o mal que se fez. Vai e segue, certo? A presunção, o narcisismo, o egocentrismo, tudo isso aí também gera auto-obsessão. Outras causas das obsessões. A gente falou da questão da vingança, até por amor. De modo geral, meus irmãos, quais são as causas das obsessões? Nossas imperfeições morais, nossas fraquezas, elas abrem portas para as obsessões. As afinidades. Eu diria que principalmente os sentimentos negativos. Tristeza, mágoa, ódio, rancor, desânimo, melancolia, pessimismo. Essas situações, o mau humor, a maledicência, essas situações, elas abrem portas da nossa vida para a influência negativa dos espíritos, ou por afinidade, ou por inimigos desencarnados que conhecem as nossas fraquezas melhor do que cada um de nós, e é ali onde eles atuam para nos prejudicar. Os espíritos desencarnados, eles conhecem melhor as nossas fraquezas, as nossas imperfeições do que nós mesmos. E isso gera para eles as oportunidades que eles precisam para nos prejudicar, certo? Então, quem eu vou ter a companhia? Se eu sou uma pessoa pessimista, eu vou ter a companhia de espíritos otimistas? É evidente que não, espíritos pessimistas. Ou se eu tenho inimigos desencarnados, esses inimigos desencarnados eles vão encontrar no meu pessimismo a brecha que eles precisam para prejudicar a nossa vida. Meus irmãos, muitas vezes nós sequer supomos que quem está levando a nossa vida a perdas no sentido de perda de emprego, perda de paz, problema de relacionamento, de convívio com a família, perda de um noivado, de um casamento, endividamento material, pode ser obsessão. Muitas vezes, nós sequer imaginamos que aquilo que está dando errado na nossa vida pode ser consequência da obsessão, que são os espíritos que estão perturbando a nossa vida, mas porque nós demos a abertura para isso, porque começou com as nossas imperfeições, sequer supomos que são os obsessores que estão levando a gente a ter um convívio ruim com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, que nos levou a perder um emprego, que nos levou a perder um noivado, um casamento, que nos levou a dívidas, a desequilíbrio financeiro, que tira a paz também das pessoas. Então, a doenças físicas. Quer dizer, sequer supomos que espíritos podem estar por trás destes problemas. Mas tem outras situações que eu diria que não só abrem, como escancaram as portas da nossa vida para as obsessões, que são os vícios. A bebida alcoólica, o fumo, as drogas, a medicação descontrolada e sem avaliação médica, a automedicação. E a vida sexual mal praticada, promíscua. Os vícios, eles podem nos levar a desequilíbrios e a obsessões. Os vícios normalmente escancaram as portas da nossa vida para obsessões. Quem bebe, não bebe sozinho. Quem fuma, não fuma sozinho. Quem se droga, não se droga sozinho. Mas como é que um desencarnado ele vai beber comigo, se ele não tem nem corpo físico para pegar no copo e dividir a garrafa comigo? Não precisa. O desencarnado, ele inala o cheiro do álcool que o encarnado está ingerindo. E tem desencarnados que são tão inteligentes
que eles criam canudos fluídicos que se ligam diretamente à nossa corrente sanguínea e vai vaporizando as sensações etílicas. Eles vão satisfazendo o vício deles e vão sugando o nosso fluido vital, as nossas energias. O fluido vital é a nossa energia, é a energia que mantém o corpo físico funcionando. É como se o nosso corpo físico tivesse esta bateria para continuar funcionando, e aí o fluido vital, ele vai se esvaindo, né? Vai se perdendo, podendo levar ao encarnado a um desencarne precoce. Quer dizer, a pessoa estava programada para viver 80, 90, até 100 anos, e desencarna bem mais jovem por conta da questão da obsessão. A mesma coisa ocorre em relação ao fumo e às drogas, certo? E a vida sexual mal praticada. Tem gente que faz sexo como esporte, né? Troca de parceiro como quem troca de camisa. Se a gente tem uma vida sexual responsável, saudável e afetiva, né, voltada para o carinho, para a afetividade, para a responsabilidade, não vai haver obsessão, até porque o sexo é uma das coisas mais naturais da vida. Sem a vida sexual, não haveria reencarnação, e o sexo não tem apenas a função reencarnatória e reprodutiva, mas também de troca de carinho, né, de afetividade e de confiança entre as pessoas. É exercer o amor, né, uma vida sexual saudável, responsável. No entanto, quando as pessoas entram no alcoolismo, no fumo, nas drogas, no uso de remédios de forma descontrolada, ou automedicação, ou sem orientação médica, e uma vida sexual promíscua, essas pessoas estão sujeitas a uma situação que André Luiz, grande repórter do mundo espiritual, narra, de vampirismo ou vampirização. Na mitologia, digamos assim, na mitologia literária, o Conde Drácula ele suga o sangue das pessoas para se manter vivo. Na vida real, os obsessores sugam o nosso fluido vital através dos vícios, a nossa bateria vai se esvaindo até que a gente chegue a desencarnar antes do tempo. Mas existem outras situações que geram a obsessão, além dos vícios, das nossas imperfeições, dos sentimentos negativos, a mentira, a ociosidade, assim como o excesso de trabalho. A gente nem pode ser ocioso e nem pode ser workaholic. Tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa de um equilíbrio, o tom certo, o equilíbrio, o meio termo, para a gente viver bem. A ociosidade leva a gente a não preencher a nossa mente de forma edificante. A gente começa a pensar tolices, e daqui a pouco a gente vai estar falando e fazendo tolices. Da mesma forma, a pessoa que vive apenas para o trabalho profissional e é obcecada pelo trabalho profissional, ela também acaba se desequilibrando e gerando obsessão, uma vez que ela é normalmente uma pessoa que é workaholic, ela é viciada em trabalho, ela não tem tempo para dar atenção à família, às vezes os filhos podem cair até nas drogas, porque os pais não dão atenção, porque não sabem com quem estão, as amizades que estão fazendo, os ambientes que estão frequentando, os problemas que os filhos têm, né? Então, tem workaholics que acabam não dando atenção à família, normalmente são pessoas extremamente estressadas, e são pessoas que acabam adoecendo fisicamente pelo excesso de trabalho. Então, a gente precisa entender que é preciso um meio termo, né? O equilíbrio. O que é a desobsessão, meus irmãos? A desobsessão é o tratamento espírita de cura para as obsessões. Qual é o primeiro conselho que a gente dá em relação à desobsessão? Prece, oração. Cada um de nós tem um anjo da guarda, né? Um espírito protetor, que está ao nosso lado o tempo todo e disposto a nos ajudar. De forma que, se eu estou sentindo que eu estou tendo pensamentos negativos, que eu estou tendo sentimentos negativos, que eu posso ter uma atitude negativa, eu preciso o quê? Rezar, orar, fazer uma prece para me reequilibrar.
Peça a Deus, peça a Jesus, peça ao seu protetor espiritual, aos seus guias, à espiritualidade, força para resistir a um sentimento negativo. Então, a prece é o primeiro conselho que a gente dá para a desobsessão. A prece pode ajudar a gente a trocar o sentimento negativo pelo positivo, como quem troca de canal na TV, como quem troca de estação de rádio, como quem troca de vídeo no YouTube. Certo? Então, a prece, como disse Jesus, orai e vigiai. Eu diria, meus irmãos, que para esse problema da obsessão, é muito importante orar. A prece é um elemento de comunicação entre nós e Deus e a espiritualidade e as energias positivas. Mas mais importante ainda do que orar é o vigiar, porque é justamente a nossa falta de vigilância que leva ao nosso comportamento desequilibrado e que leva a gente a dar brechas para os obsessores. Então, a prece é o primeiro conselho. E aí vem os demais conselhos, que são mais decisivos ainda nesse processo de autocura das obsessões. A reforma moral, também chamada de reforma íntima. A gente tem que ter como um projeto de vida mudança das nossas ideias, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente dos nossos comportamentos. Certo? Não dá para a gente ser a mesma pessoa desde que a gente nasceu até a gente desencarnar. Não dá. Eu diria até que seria perda de tempo, né, de uma encarnação. A gente passar uma encarnação inteira sem evoluir. Então, a reforma íntima, meus irmãos, a reforma moral, é esse processo de mudança. Essa terapêutica através de... Eu preciso reconhecer que sou imperfeito, eu preciso identificar quais são as minhas imperfeições e trabalhar arduamente para ir educando, né, se autoeducando e ir corrigindo essas imperfeições. Mas primeiro eu preciso me conhecer, e me conhecer de forma sincera, né? Saber, de fato, identificar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Aliás, meus irmãos, a reforma íntima, a reforma moral, não é apenas para se curar das obsessões, mas é, sobretudo, para o grande projeto de vida que nós devemos ter, que é a nossa evolução espiritual. Tá certo? Se esforçar para mudar, para se melhorar, para se educar. Ok? Mas tenha cuidado, porque essa reforma, ela não acontece do dia para a noite. Para você não se violentar. Ninguém dorme imperfeito e acorda anjo no dia seguinte. Isso, efetivamente, não existe. Né? E dentro desse processo de reforma íntima, acho fundamental, toda casa espírita bem orientada, ela aconselha a pessoa, além de fazer um tratamento espiritual, procurar ajuda médica também. Porque normalmente os problemas obsessivos causam problemas físicos e não podemos nos esquecer que tem pessoas que têm a necessidade do tratamento espiritual e também do tratamento psiquiátrico e psicológico, certo? Então é fundamental, além de procurar ajuda numa casa espírita, é fundamental também procurar ajuda médica, psiquiátrica e psicológica, ok? Variar o pensamento, evitar isolamento em quarto. Outra situação fundamental para a desobsessão, para a cura das obsessões, são os trabalhos de caridade. Caridade material e caridade moral. Literalmente, meus irmãos, nós cansamos os obsessores quando nós praticamos o bem. Cansamos, até eles desistirem de nos perseguir. Sem contar que muitos obsessores acabam sendo influenciados positivamente pelo nosso exemplo de que, apesar de imperfeitos, nós estamos tentando nos melhorar, né? Então, meus irmãos, canse os obsessores com a prática do bem. Faça todo o bem que estiver ao seu alcance. De um pequeno favor a alguém, a um grande favor, a uma grande ajuda. Né? Eu posso fazer um pequeno favor, como emprestar uma caneta, como posso fazer um grande favor, dar um conselho para alguém que está desorientado, ou doar sangue para alguém que está precisando. Né? Caridade não tem hora, nem local, nem data marcados. Existe a caridade material e a caridade moral. A caridade moral é saber conviver com as pessoas,
é saber perdoar, é ser compreensivo com a natureza limitada das pessoas, tendo a consciência que nós também somos imperfeitos, certo? E a caridade material, meus irmãos, é a beneficência. São aqueles trabalhos que burilam o nosso espírito, treinam o nosso espírito para a solidariedade, para o amor, para a caridade, e que combatem, né, um bom combate, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, combatem as principais doenças da nossa alma, que são o egoísmo, o orgulho e a vaidade. A caridade vai emancipando a gente do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e vai alimentando dentro da gente o amor, a solidariedade, o altruísmo e o bem-estar. Então, trabalhos que a gente, nesse momento, por conta da pandemia, estamos parados, né? Mas um dia retomaremos, com certeza. Trabalhos como a campanha do quilo, a tarefa da sopa, a visita a hospitais e asilos, o infortúnio oculto, passe, doutrinação, mediunidade, a evangelização infanto-juvenil, a distribuição de enxovais para gestantes carentes, tornar-se um palestrante da casa, se você sente que tem confiança em transmitir uma mensagem. E, além dos trabalhos que a Casa Espírita oferece, né, o atendimento fraterno, organizar uma fila do passe, secretaria, limpar o centro, limpar os banheiros do centro, varrer o centro. A gente está falando aqui de trabalhos da Casa Espírita. Mas, como eu falei, a caridade não tem hora nem data marcada, né? E a gente pode exercer isso no dia a dia, com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, com nossos vizinhos e principalmente com quem não gosta da gente. Né? Ouvir o desabafo das pessoas que sofrem e transmitir mensagens de otimismo, de fé, de esperança e bons conselhos, né? Tem pessoas que precisam de um bom conselho. Tem uma pessoa que está desorientada, perturbada e indecisa, muitas vezes ela precisa de alguém que está com a cabeça tranquila, que não está vivendo a dificuldade dela e que tenha a lucidez de poder transmitir-lhe um bom conselho. Então, ouvir o desabafo das pessoas, transmitir mensagens e palavras de otimismo, de força, de fé, de positividade, de esperança e fazer preces por quem sofre. Eu creio, meus irmãos, que se nós pautarmos a nossa vida através desses exemplos que nós passamos aqui da desobsessão, eu acredito que a gente consegue vencer esse problema e retomar o equilíbrio. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei ao Espiritismo, no ano de 2001, eu fui católico na minha adolescência. Né? Eu cheguei ao Espiritismo com 19 anos, no ano de 2001. Em 2022 eu estou completando 21 anos de Espiritismo, que são os 21 anos que eu tenho do Centro Espírita Caminhando para Jesus, né? Ao qual agradeço demais. E eu lembro que eu cheguei para fazer um tratamento espiritual. Eu estava passando pelo problema da obsessão. Estava com ideias incoerentes, sentimentos melancólicos que eu não sabia de onde vinham, até que meus pais tiveram a lucidez e o imenso amor de me levarem, né, até o Caminhando para Jesus. Minha mãe, na época, católica, meu pai já espírita. Eu vinha do catolicismo com a minha mãe. E agradeço demais, né, a meus pais e a espiritualidade e a equipe encarnada e desencarnada do Caminhando para Jesus, porque foi no Caminhando para Jesus que eu entendi o que estava acontecendo comigo. Eu estava passando pelo problema da obsessão com 19 anos de idade. Esse problema vinha desde os 18 anos. Fiquei dos 18 até o começo dos 19 anos tratando uma obsessão, e quando eu recuperei o equilíbrio, a paz e a harmonia que eu tinha até os 17 anos, eu entendi o que é que tinha acontecido comigo e o que é que eu precisava fazer, não só para evitar passar novamente pelo problema da obsessão, mas também não só de evitar o problema da obsessão, mas de evoluir espiritualmente. Ali eu entendi que eu precisava viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida mais espiritualizada. Meus irmãos, para a gente encerrar, né, são 20h59, nós temos segundos aqui para finalizar a nossa participação. Eu sempre procuro preparar essa palestra, esse estudo, baseado nesse livro aqui maravilhoso, Obsessão e Desobsessão,
Sueli Caldas Schubert, né? Está trabalhando lá na espiritualidade. Esse livro sempre é um dos meus livros de cabeceira, e que eu tive a felicidade de ver uma palestra de Sueli na Federação Espírita Pernambucana em 2017. Se não estou enganado, acho que foi numa sexta-feira à noite. E sempre pauto o meu estudo por esse livro, o livro dos médiuns também, e o livro dos espíritos. Essas três obras acabam me ajudando muito a formular esse estudo sobre obsessão e desobsessão. Estou citando as obras para que os irmãos que estão assistindo a live nesse momento possam se debruçar sobre esses livros, estudá-los profundamente para entender o que é obsessão e a terapêutica espírita para a desobsessão. Então a gente fica por aqui. Eu vou devolver a palavra agora ao nosso irmão Douglas, para que ele possa encaminhar para a finalização do nosso trabalho. Obrigado, Paulo. Excelente palestra. Muito boa mesmo. É interessante os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, e você também retratou. Nós temos a chave para sairmos dos processos obsessivos. Como você falou, prece. Você faz para você, e principalmente aquela prece que nós fazemos para quem está necessitado, que tem uma força enorme, a prática do bem para com todos, a caridade material, a caridade material também para aquele que está necessitado, né? E levar o amor de Jesus a todos aqueles que convivem conosco. Esse conjunto de coisas forma essa coisa que nós falamos, a reforma íntima, a nossa modificação, a nossa mudança para enfrentarmos as dificuldades da vida, no nosso caminhar nesse mundo encarnado, e também quando nós estamos desencarnados. É uma excelente palestra. Gostei, Paulo. Parabéns pela palestra. Mas vou aproveitar e pedir para você fazer a prece de encerramento, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Obrigado, Douglas. Sempre gentil, né? E essas palavras me dão mais força ainda para que eu possa otimizar as pesquisas e esse trabalho. Então, vamos agradecer. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida e principal inspiração para a nossa reforma íntima. Espiritualidade amiga, que coordenou os nossos trabalhos, nossos estudos. Só temos a agradecer pela inspiração, pela ajuda, né, pela assistência que sustentaram o nosso trabalho, pelo clima de alegria, de paz, de harmonia, de entendimento e de conhecimentos, e que possamos extrair desse estudo as informações a fim de que alavanquemos a nossa elevação espiritual, evitemos novos processos desequilibrantes da obsessão e possamos ajudar outros irmãos a vencer a obsessão através da desobsessão. Agradecemos, pedimos nesse momento pelos nossos irmãos mais sofridos, especialmente os irmãos que estão nos hospitais lutando contra a Covid-19, e aos profissionais envolvidos, os profissionais de saúde e os profissionais de linha de frente que estão envolvidos nessa luta linda pela vida, pelo amor e pela fraternidade, mas lembrando também dos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais por outros motivos, de outras enfermidades. Nossos irmãos se encontram nos asilos, nos presídios, no umbral, no Vale dos Suicidas, ou errantes vagando, sem sequer sabendo que estão desencarnados aqui no plano material, ou nas esferas espirituais mais difíceis. Que esses irmãos todos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Irmãos amigas, caridosas, amorosas e solícitas, possam aliviar o sofrimento desses irmãos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga,
Nós só temos a agradecer por mais essa oportunidade, por toda a assistência. Devolvemos a palavra ao nosso amigo e irmão Douglas, para que o mesmo possa encaminhar para a finalização dos nossos trabalhos na noite de hoje. Boa noite e muita paz. Muita paz. Com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, e a espiritualidade do Centro Espírita, caminhando para Jesus, para darmos por encerrados a palestra da noite de hoje. Sem esquecer a todos, nesse momento difícil em que a política da Terra está passando, e oremos pela paz, já que estamos num momento de tensão política de âmbito mundial. Que possamos, nas nossas orações matutinas, na nossa oração antes de dormir, pedir pela paz da Terra. É muito importante. Que a luz do nosso amoroso Pai esteja sempre conosco. Boa noite, bom dia e boa tarde para todos. Um abraço de cada um de vocês.